E aí, tudo certo? Sei que a prova de matemática tá chegando e talvez os polinômios estejam tirando um pouco o seu sono, né? Mas ó, fica tranquilo, chegou no lugar certo. A gente vai desvendar esse negócio de uma vez por todas de um jeito bem claro, bem direto, para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. Pois é, a gente sabe bem como é que é. Semana de provas, a pressão vai lá pra cima e o tempo, nossa, parece que encolhe. E aí, no meio disso tudo, aparecem os polinômios, que às vezes parecem um bicho de 7 cabeças, né? Mas a verdade é uma só. Eles são bem mais simples do que parecem. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui hoje. Olha, o nosso objetivo aqui é muito simples. A gente vai pegar a adição e a subtração de polinômios e quebrar em passinhos bem fáceis de seguir. Sério, pode esquecer a complicação. Com o método certo, dominar isso para a prova é, nossa, totalmente possível. Beleza, então, vamos começar do começo, né? Não adianta sair somando e subtraindo tudo sem antes ter certeza de que a base, o fundamento, está bem sólido. Então a primeira pergunta é, afinal de contas, o que é um polinômio? Entender isso é o primeiríssimo e mais importante passo de todos. Olhando para essa definição aí na tela, parece uma coisa de outro mundo, né? Mas calma, vamos traduzir isso. Pensa nesse exemplo. 3x² mais 5x menos 1. Tá vendo o 3 e o 5? Esses são os coeficientes. O x, claro, é a variável, e aquele 2 lá em cima é o expoente. Cada um desses pedacinhos, 3x², 5x e menos 1, é o que a gente chama de termo. Viu só? Não é tão assustador assim. Simples, né? Agora, para tudo e presta muita atenção aqui, porque este é o segredo, a regra de ouro de tudo que a gente vai fazer. Os tais dos termos semelhantes. Pensa assim, é como separar frutas numa cesta. A gente só pode juntar maçã com maçã e banana com banana, certo? Em polinômios, a lógica é idêntica. A gente só pode combinar os termos que têm a mesma variável e o mesmo expoente. Se esse conceito ficar claro na sua cabeça, pode acreditar, 90% do trabalho já está feito. Certo. Agora que a gente já entendeu que só dá para juntar fruta igual, as operações de somar e subtrair ficam, nossa, muito mais fáceis. Vira um procedimento bem direto, bem mecânico. Bora ver como isso funciona na prática? Ok, vamos lá. Com calma, olha o passo 1. Como é uma soma, é só tirar os parênteses. Eles aqui não mudam nada, estão aí só de enfeite mesmo. Agora, o passo 2 é a parte mais importante de todas, a organização. É como arrumar a bagunça. A gente junta todo mundo que tem x², depois todo mundo que tem x e por último os números que estão sozinhos. Depois disso, é só fazer a conta com os números da frente, os coeficientes. E pronto, a mágica acontece e a gente chega na resposta final. Agora, atenção máxima. Foco total aqui. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas escorrega na prova. A subtração, gente, tem uma armadilha. Uma pegadinha clássica. É um detalhe, mas é um detalhe crucial, que se passar batido, já era. Muda completamente o resultado. E olha só, esse slide aqui mostra a armadilha perfeitamente. Pensa nesse sinal de menos que fica antes do parêntese como se fosse um interruptor. A função dele é inverter tudo que está lá dentro do segundo polinômio. Absolutamente tudo. O que era positivo vira negativo. O que era negativo vira positivo. Essa é a regra número 1 da subtração. Não pode esquecer isso de jeito nenhum. Então, bora aplicar essa regra. O primeiro passo é o mais crítico de todos. A gente vai reescrever a expressão, mas lembrando de isso mesmo, inverter todos os sinais do segundo polinômio por causa daquele sinal de menos na frente. Feito isso, maravilha! O resto do caminho é exatamente igual ao que a gente fez na adição. É só agrupar os termos semelhantes e juntar os coeficientes. Muito bem, agora que a gente já pegou o jeito da teoria e dos movimentos básicos, chegou a hora da verdade, né? O teste real. Vamos ver como tudo isso que a gente aprendeu aparece em questões de prova de verdade. Olha só que questão interessante que pode aparecer. Ela parece um pouco diferente, não parece? Não está pedindo para somar, nem para subtrair diretamente, mas o que ela está testando é um conceito que é a base para muita coisa em polinômios. O que afinal significa ser uma raiz. E o mais legal é ver como a solução se desenrola a partir de uma única pista. A palavra raiz, pensa nela como uma senha, um comando secreto. Ela te diz exatamente o que fazer. Ei, pega esse número -3, coloca no lugar do x em todo o polinômio e depois iguala tudo isso a zero. A partir daí, aquele problema que parecia ser de polinômio vira uma equação super simples. É só isolar o k e correr para o abraço. Certo, agora vamos para uma questão mais direta. Essa aqui é para a gente treinar a nossa principal habilidade, combinar os termos semelhantes. O grande segredo aqui é não se assustar com as letras diferentes. A regra de ouro, aquela das frutas iguais, continua valendo.
Não importa se a gente está usando x, a ou b. O a ao quadrado só vai se juntar com outro a ao quadrado, o ab só com ab, e por aí vai. A regra é a mesma, não muda nunca. E olha que legal o que acontece quando a gente resolve. Presta atenção nos termos com a ao quadrado e nos termos com b ao quadrado. Os coeficientes deles, quando a gente junta tudo, dão zero. E o que isso significa? Que eles se cancelam, eles somem da conta. É por isso que organizar tudo direitinho é tão importante. Às vezes, uma expressão que parecia um monstro gigante acaba se simplificando e a resposta final é uma coisinha pequena, tipo AB. Essa dica aqui vale ouro. Anota aí, porque é um verdadeiro atalho mental para a hora da prova. Apareceu uma questão falando em raiz e pedindo para achar um valor, um K, um M, qualquer letra. O cérebro já tem que acender uma luz e gritar, substitui e iguala a zero. É ao automático. Isso economiza um tempo que, nossa, é precioso e evita qualquer tipo de confusão. Bom, e para a gente fechar com chave de ouro, vamos repassar aqueles pontos mais importantes? Pensa nisso como uma lista de verificação final, para garantir que nenhuma pegadinha te derrube no dia da prova. Então, vamos lá, nosso checklist final. Primeiro, cuidado dobrado com os sinais na subtração. É a armadilha número 1. Segundo, organize bem, circule, sublinhe, agrupe os termos semelhantes antes de sair somando, para não cometer erro de cálculo. Terceiro, a palavra mágica raiz significa que o polinômio é igual a zero, lembre disso. E por último, leia a pergunta com calma. Veja se pede a soma, a diferença ou um número. Entregue exatamente o que a questão pediu. E para terminar, que tal um desafio para colocar tudo isso em prática? A questão é a seguinte, qual polinômio representa o perímetro dessa figura aí? E ó, sem pânico. Lembre-se, perímetro é só a soma de todos os lados. Então é só pegar tudo isso que a gente aprendeu sobre juntar termos semelhantes e aplicar. Tenta resolver aí. Essa é a melhor forma de testar o conhecimento e de ganhar aquela confiança extra que faz toda a diferença na prova. Boa sorte!